Olá meus amigos, um forte abraço a todos. Estamos colocando no ar mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje o vídeo vai ser para falar sobre um trecho da nossa live da semana passada sobre o Salve o Produtor de Leite. Mas antes, quero agradecer a todos vocês por todo o Brasil. Vocês produtores de leite, vocês produtores de carne, vocês agricultores, pessoas ligadas à agricultura familiar, enfim, todos vocês que trabalham no agro, o meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela credibilidade que eu venho tendo, né, nesses estados brasileiros, porque vivo do agro há 25 anos trabalhando direto, né, exclusivamente para o devido fim, né, que é a produção nacional, a produção do agro brasileiro. E esse reconhecimento me fortalece, me motiva e faz com que eu siga o meu trabalho cada vez com mais intensidade, seja para com os meus clientes a nível de Brasil e fora do Brasil, e também aqui com vocês no meu canal do YouTube. Antes de nós começarmos a falar um pouquinho sobre esse tema aqui que é importantíssimo, eu quero colocar para vocês algumas observações e peço que vocês estejam muito atentos nessa hora de reivindicação. Nós temos aí políticos, né, e especialmente eu, estou falando sobre a minha visão, tenho péssimos exemplos com políticos, acho eles enrolados, né, de uma maneira geral, muito pouco ativos, preocupados primeiro com o seu interesse, com o interesse da sua sigla partidária, para depois se preocupar conosco. E eu vou botar uma observação para vocês, caso alguém discorde. Todos os problemas que nós falamos sobre o agro brasileiro, se o político ele fosse proativo e quisesse resolver, todos já estariam resolvidos. Não estariam sendo enrolados, não estariam sendo, né, protegidos ou protelados. Então, assim, se político fosse bom, nós não teríamos esses problemas que nós do agro viemos debatendo há muitos anos. Existem políticos bons? Existem, mas são a minoria. E quando nós temos uma minoria que depende de uma votação, aí a coisa não se resolve. Então, prestem atenção. Tudo que eu coloco nesses mais de 280 vídeos que eu tenho aqui e tudo que os demais profissionais falam, são coisas fáceis de resolver. Se eu estivesse no Ministério da Agricultura, em 1 ano isso aqui estaria resolvido. Se nós tivéssemos uma gestão técnica profissional, já estaria resolvido. E eu me ofereci para trabalhar de graça 1 ano para o Ministério da Agricultura, para nós focarmos nos problemas do campo. E o que o Ministério da Agricultura fez? Nada. Eu me ofereci para as secretarias de agricultura dos estados para fazer um trabalho de 1 ano de graça. O que eles fizeram? Nada. Então eles não estão interessados com os problemas do campo. Como eu disse, existem políticos bons? Existem. Mas é a minoria da minoria. E esses não têm força, porque depende de votação. E a votação, ela é ganha, né, por aqueles que têm interesses pessoais próprios e partidários. Nós do agro estamos em 3º, 4º ou 5º lugar para eles. Então prestem atenção nessa hora. Nós estamos chegando perto de uma eleição. Nós estamos perto de uma votação para eleger eles. Então prestem atenção, porque nessas horas, esses falsos profetas se levantam. E começam a prometer mundos e fundos, sabendo que vão nos ganhar pelas nossas necessidades, né? Pelas angústias e pelos anseios que o pessoal do campo tem. Eles vêm, conversam no nosso ouvido, a gente vota e eles se esquecem de nós. Por quê? Porque eles focam nas grandes agriculturas, nas grandes empresas e esquecem do pequeno e do médio. Então, pessoal, muita atenção. A FPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, já poderia ter feito infinitamente mais coisas, e agora eu digo com toda a propriedade. É a nossa maior bancada, é a maior bancada do Congresso Nacional. Por que não votam? Porque são enroladores, protecionistas, né? Protelam porque têm interesses pessoais e partidários na frente. Muito cuidado, nessa hora aparece o bonzinho, dando risada, tirando foto, abraçando, mentindo em palanque. Então, pessoal, muita atenção nessa hora. O Ministério da Agricultura é fraco, tem uma gestão ultrapassada, falida. Político-partidária não vai ajudar vocês, pequenos e médios, esqueçam. Esses pronunciamentos e essas colocações em sites é somente para abafar a crise que vive o agro brasileiro. E eu não estou falando de pandemia, não. A pecuária de corte não tem um planejamento, um projeto de assistência há mais de 20 anos, que é o tempo que eu estou nesse negócio. A pecuária de leite não tem apoio, não tem incentivo, só serve para eleição. A agricultura familiar só serve para eleger.
Eles só usam isso para se eleger e o resto fica como está. Existe uma mentira muito grande no Ministério da Agricultura que diz que mais de 90% dos municípios brasileiros, têm uma agricultura familiar desenvolvida. Mentira! Estão mentindo. Mas eles mentem porque sabem que nós acreditamos. Está na hora de dar um basta nisso. Está na hora de exigir mudanças no Ministério da Agricultura de pessoas e de gestão. Gestão política partidária quebrada, falida, enrola o Brasil, nos enrola e não resolve nada. Nós precisamos de um gestor extremamente técnico profissional. Extremamente técnico profissional para resolver os problemas. Nós esquecermos de falar disso e partir para uma nova etapa, um novo estágio. Do jeito que está, é sempre os mesmos problemas, entra ano e sai ano, por quê? Gestão política partidária no Ministério da Agricultura. E políticos que não querem resolver nada. Porque são a maioria. Agora existem os bons, que são a minoria, que não ganham numa votação. É simples assim. Muito cuidado com os laticínios agora. Eles vão oferecer até um pouquinho mais de dinheiro. Vão pagar um pouquinho mais no litro do leite, mas eu vou mostrar para vocês que eles poderiam pagar muito mais independentemente da situação. Cuidado com esses falsos profetas que estão criando grupos de WhatsApp aí, que só focam numa coisa, achando que o agro é só aquilo e não é. O agro é um todo. E aí estão se levantando os falsos Nabans aí, falsas Teresas Cristinas, que acham que vão conseguir nos enrolar de novo com grupos de WhatsApp, levantando bandeira sendo que nunca viveu no campo. Foi criado e doutrinado por um papai que tinha dinheiro. Então cuidado, pessoal, muito cuidado com isso, certo? Fica aqui o meu aviso. Vamos lá, então como eu disse, esse quadro, essa apresentação aqui, ela é baseada numa parte daquela live que eu comentei com vocês e falei. Agora vamos na prática um pouquinho. Leite na fazenda a R$ 1,80. R$ 1,80. O que vocês acham? Na hora de embarcar o leite na propriedade rural, vocês já sabem que vão receber R$ 1,80. Acho que isso é utopia, é loucura? Não, não é. É possível. Os laticínios não fazem porque não querem. Porque pressionam, tem incentivo, tem apoio dos governos e governantes, né? Porque existe um toma lá da cá danado. Então eles fazem isso porque são, né, ruins para o produtor rural. E eles vivem 100% do produtor. Então assim, o laticínio hoje, ele se provalece, hoje não, há muitos anos, se provalece do produtor rural. Eu vou mostrar para vocês. Então, como eu disse aqui, ó, muito cuidado com os falsos profetas nessa hora. Chegando em época de eleição, chegando em época de mudança no Ministério da Agricultura, trocar o ministro ou a ministra e colocar um outro pela jegue lá, não adianta. A hora que trocar a ministra, quando trocar, né, o ministério, tem que trocar as pessoas, primeiro, segundo e terceiro escalão, renovar, né, motivar, inovar e partir por uma mudança de pessoa técnica profissional. Política não adianta mais. O Ministério da Agricultura não aceita mais, o agro brasileiro não aceita mais ministro político. Precisamos de um ministro técnico profissional que entenda do agro, em especial do pequeno e médio produtor. Porque o foco no Brasil é voltado sempre para os grandes, porque eu digo para vocês, é toma lá da cá, eu te ajudo que tu me ajuda. O Ministério da Agricultura sempre foi assim, focado nos grandes, esqueceu do pequeno e do médio. Então, muito cuidado. Então aqui, ó, eu vou fazer umas observações para vocês novamente. A lei 12.669, que foi criada não, né? Eu nem vou dizer o que ela foi feita, mas, bom, foi redigida, foi colocada lá. Ela não serve para nada para nós. É uma enrolação danada. Por isso que eu digo para vocês, quando tem político no meio, salvo os bons políticos, quando tem político no meio é enrolação. É enrolação, é blá blá blá. E eu vejo alguns grupos de WhatsApp aí idolatrando alguns políticos. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu dou risada. Porque não fazem nada, são enroladores, levam as pessoas na conversa e ficam idolatrando uns políticos aí que só por Deus na causa mesmo, né? Então vamos lá, cuidado com os falsos profetas, lei 12.669. Rasga essa lei e bota fora. Essa lei não serve para nada. Apenas dizendo que em 25 dias antes tem que informar o preço é um tiro na lua. Não serve para nada, não nos traz benefício nenhum. Essa lei tem que ser rasgada, tirada fora e fazer uma lei nova. Aonde a gente vai chegar nessa lei, o foco dessa lei tem que ser preço mínimo, tabela de preço na hora do embarque. E é possível. Então o que nós precisamos no leite hoje? Uma fiscalização única. Nós precisamos acabar no Brasil, não só para o leite, mas para toda a produção, né, brasileira, com 3 tipos de fiscalização. SIM e CIF. SIM, Secretaria, né, Sistema de Inspeção Municipal,
é o SI, Sistema de Fiscalização Estadual, e o CIF, Sistema de Inspeção Federal. Então nós temos Sistema de Inspeção Municipal, Sistema de Inspeção Estadual e Sistema de Inspeção Federal. Cada qual joga do jeito que quer. Nós, consumidores, somos um só. O CIF tem um monte de cobranças que o estadual não tem, que não faz. E o estadual tem outras tantas que o municipal não faz. Eu conheço frigoríficos municipais que nem câmara de resfriamento tem. Então qual é a função da legislação? Fiscaliza um e não fiscaliza outro? Essa unificação de fiscalização abriria um leque comercial muito grande. Que eu poderia comercializar no meu laticínio pequeno com os municípios vizinhos, um laticínio médio com o país e um laticínio grande com o país e com o mundo. Então, sistema de fiscalização único. Exportação. Poxa, nós somos o 4º maior produtor de leite do mundo. Por que a exportação de leite ou de derivados do leite é esse fiasco no Brasil? Falta de atitude, porque no leite talvez não tenha um interesse maior como tem na carne. Né? Não tem margem para ganhar mais, né? Aqueles que deveriam fazer pelo leite como fazem pela carne e por isso não fazem. A exportação do leite ela pode triplicar, pode multiplicar por 10, que tem espaço para crescer. Não cresce porque quem está lá não quer que cresça. Mercado interno, nós temos que desenvolver a cultura do leite no mercado interno. Qual é a propaganda, qual é o marketing que tem hoje no Brasil para a produção de leite aqui dentro do Brasil mesmo? Se praticamente mais de 95% que nós produzimos fica aqui. Por que é tão mal desenvolvido? Por que nós não temos uma lei de incentivo para o produtor de leite brasileiro? É uma vergonha as que existem. As leis que existem, sejam elas de benefício fiscal tributário, é somente para os laticínios. O produtor de leite que se vire. O produtor de leite que se não gostou, bota o leite fora na rua. Então são essas situações que agora, nessa época que é a época de eleição, a gente tem que ficar muito atento. Merenda escolar. Por que nós não temos o leite na merenda escolar incluso como tem os produtos da agricultura familiar que também não funciona? Né? Aqui no Brasil não tem fiscalização para isso, aí os caras vão lá, compram na Ceasa e jogam na merenda escolar. Aí cai a alimentação na merenda escolar, as secretarias de agricultura, algumas desviam e deixam o que não presta, ou o que é de pior para a merenda escolar, mas isso é um assunto para depois. Então no Brasil funciona assim as coisas. Assim funcionam as coisas no Brasil. Então isso aqui é possível, é fácil de resolver. Eu falei na live, se quiserem eu escrevo a mão, a punho, e manda para a Secretaria de Agricultura dos Estados e manda para o Ministério da Agricultura. Eu faço isso a punho e mando para eles. Isso aqui é coisa rápida e fácil de resolver. Assim como a tabela de preço mínimo. Tem que existir uma regulamentação municipal, estadual e federal para isso. Que vai recair sobre as leis. Que não existem no Brasil. Ou às vezes até existe, mas é jogada de escanteio e desviam, né? Então vamos lá, para explicar um pouquinho sobre a live. Eu falei aquele dia que existe um produtor rural aqui, nessa parte, nessa etapa da cadeia do leite bovino, e existem os mercados aqui, certo? São as duas extremidades. As duas extremidades. O laticínio está no meio. O produtor rural, ele consegue comercializar com o laticínio a um preço, numa margem menor, e só tem essa opção de negócio. O laticínio pisa no produtor e diz, eu só tenho esse preço. É isso que eu posso pagar. E o produtor rural, como tem que ordenhar todos os dias, né, as vacas entram em lactação, tem que fazer, acabam tendo que vender a qualquer custo, tomando prejuízo em quase 100% dos negócios, e o laticínio fica lá, tranquilão da vida, como sempre. Em contrapartida, o laticínio tem margens maiores e várias opções de negócio, porque ele tem o produto A, o B, o C e o D. Cada qual com seu preço, cada preço com a sua margem. Ainda não está convencido? Então vamos lá. Eu peguei aqui cinco itens do mercado que eu fui pesquisar. Eu peguei o queijo prato, o iogurte Danone, o iogurte Activia, a nata e a manteiga, uma manteiga mais cara, a cremetice. E aí eu peguei os preços dela, R$ 36,99, R$ 9,98, R$ 11,89, R$ 27,30 e R$ 48,76. Preços na gôndola, por 1 quilo. O mercado, quando ele recebe um produto, ele coloca automaticamente, no mínimo, 25% de margem para ele. Ele recebeu o produto a R$10, ele vai botar 12,50. Ele botou 25% na hora, sem questionamento. Em contrapartida, se nós tirarmos esses 25%, o preço de venda do laticínio para os supermercados, seguindo a mesma sequência, queijo, iogurte, nata e manteiga, é o seguinte: R$ 27,74, R$ 7,49,
8,92, 20,48 e 36,57. Só que, se nós tirarmos aqui 50% de quebra na média, alguns podem dar mais, outros podem dar menos, o laticínio tem um preço da seguinte forma: 13,87, 3,75, 4,46, 10,24 e 18,29. Preço de início, preço inicial do produto que chegou lá para ele, que ele vai começar a transformar. Ou seja, na média, o laticínio tem um preço que ele, antes da produção da transformação, para cada produto, dá uma média de R$ 10,82. Por quê? Por quê? Sendo que se nós exagerarmos, o laticínio, vamos botar aí que tenha o custo dele, né, operacional, corresponda a 30% disso. Mesmo assim ainda sobra R$ 7,00 ou R$ 6,50 para quem quiser ser um pouquinho mais, né? Ou R$ 6,00. Por que não pagar R$ 1,80 para o produtor de leite? Estou falando no mercado interno, somente 5 produtos. Quantos derivados do leite existem? E o mercado de exportação? E os grandes laticínios? Os grandes laticínios poderiam estar pagando exatamente R$ 2,00 pelo litro de leite sem chorar, com chance de subir por causa da exportação que eles dominam, mandam, fazem o que querem e ninguém diz nada. Por quê? Ainda eles têm as leis de incentivo, que tem redução tributária e um monte de coisa que a margem deles aumenta ainda muito mais. Então, pessoal, muita atenção nessa hora. Eu espero que essa explicação tenha ficado um pouco mais fácil de entender do que aquela que eu somente comentei na live, e eu fico à disposição de vocês agora. É só ligar no meu telefone 0519-8061-5462 ou através do meu e-mail celso@crgestãoconsultoria.com.br, que eu comento, eu explico, mas eu acho que está muito simples e muito fácil de entender que o produtor de leite no Brasil ele é massacrado, ele é pisoteado, ele é explorado por políticos e por laticínios. Boa parte dos políticos, mais de 90%, existe aí uns 10% que lutam pela causa. E eu acho que eu estou sendo muito bonzinho em dizer 10%, mas vamos botar lá. Existe 10% de políticos que lutam pela causa, os outros 90% não querem nem saber que nós existimos, e os laticínios se prevalecem porque tudo é em prol deles. Tudo é em prol deles. Agora, aquilo que é ônus, cai tudo sobre o produtor de leite. Custo, preço baixo, se tu não quer vender, não vende, bota fora. Descaso total com o produtor de leite. Então, é isso que eu quero que vocês fiquem atentos, porque nós estamos aí na iminência de uma eleição. E nessa hora, como eu disse, levantam falsos profetas, nessa hora levantam pessoas aí em grupos de WhatsApp falando bobagem, se colocando como autoridade, né, de conhecimento, e só sabem falar numa pequena coisa e mais nada. Então, pessoal, muito cuidado mesmo. Agora é uma hora crítica, tá chegando a hora de votar, de eleger. E nessa hora vão se levantar pessoas querendo ajudar em todos os caminhos, né, achando solução para tudo. Passou a eleição? Tchau, cada um na sua, vocês que se virem, que eu vou fazer o meu lá e garantir o meu aqui no bolso. Certo? Um forte abraço a todos, um excelente domingo, né? E eu estou à disposição nesse telefone e nesse e-mail aí. É só me ligar que eu vou ter o prazer de atender vocês. Forte abraço.